Agora vamos para mais um ponto, que é a questão de possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Bom, a igreja presbiteriana, né, ou os reformados históricos, as igrejas históricas, acreditam na existência dos demônios e na possibilidade dos demônios entrarem na vida de uma pessoa. Não tem como não acreditar. A Bíblia mostra casos desses, não é? Mostra casos desses, de gente que é tomada por um espírito maligno. O espírito entra na vida da pessoa, domina as suas faculdades. Às vezes, uma vez eu coloquei no meu mural no Facebook uma frase que deixou muitos amigos pentecostais e neopentecostais furiosos, né? Eu disse assim: depois que Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão revirando os olhos, falando em outra língua e babando pelo canto da boca. Ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas. Aí o pessoal ficou furioso, porque eu estava dizendo que possessão demoníaca não é só quando a pessoa está caindo no chão, falando numa voz diferente, não é, parecendo uma outra personalidade. Tem muita gente endemoniada, muito mais do que a gente pensa, e que não faz esse tipo de coisa. O problema da Igreja Universal é que endemoniado é só quem tem esses sintomas, né? Mas Judas não tinha sintoma nenhum, mas a Bíblia diz: Satanás entrou nele. E Judas não teve nada disso, ele saiu tranquilamente e disse: quanto é que vocês querem me dar para eu entregar a Jesus? Então quem é que causou mais prejuízos? Judas ou o endemoniado gadareno? Sem dúvida foi Judas, né? Então tem muita gente endemoniada ganhando dinheiro vendendo Jesus hoje. E está endemoniado mesmo, está possuído por um espírito maligno e ganhando dinheiro vendendo Jesus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, cremos em possessão demoníaca, sim, não é? O problema é que isso é reduzido às vezes a uns coitados que têm esses episódios, né, físicos, né? E a gente esquece que o papel, ou que o pior tipo de possessão demoníaca é aquele tipo que aconteceu em Judas, em que Satanás domina a mente, o coração, e ele parece absolutamente normal, mas ele está empenhado em fazer o mal e destruir a igreja e a verdade. Outro ponto aqui é que Edir Macedo acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Então, cuidado, irmão. Ele diz que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Eu vou ler aqui o que ele escreve. Num capítulo de um livro dele sobre, o título é Caboclos, Orixás e Demônios, se não me engano. É um dos livros mais conhecidos do Edir Macedo. Ele diz assim, é um capítulo sobre possessão demoníaca de crente. Ele diz: esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas, como se fossem macumbeiras, ao receber a oração da fé. Então, ele sabe que crente fica endemoniado. Qual é a base para ele saber disso? É que lá na Igreja Universal, presbiteriano, batista, metodista, luterano, tudo cai no chão endemoniado quando a oração de fé é oferecida. Pessoas de outras denominações caem endemoniadas. Mas será que tem uma relação de causa e efeito? O fato, vamos imaginar que seja de fato possessão demoníaca. Isso quer dizer que aquela pessoa, porque é membro de uma igreja evangélica, ela é crente de verdade? Não. Tem muita gente que frequenta as igrejas evangélicas, são membros, nasceram na igreja, foram batizados e tudo, mas não são crentes em Jesus, não, são de fachada, estão ali na igreja, mas de fato nunca se converteram. Uma pessoa dessa pode ser tomada por um espírito maligno? Claro. Um pastor também pode. Tem pastor que não é crente, é lobo disfarçado de ovelha, ele pode ficar endemoniado também. Aliás, Judas é o tipo, né? Judas é o tipo disso, de gente que ganha dinheiro vendendo Jesus. Então pode ter um obreiro, um líder da igreja que pode ficar endemoniado. Mas a pergunta é: existe base bíblica para dizer que um verdadeiro crente, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, em quem o Espírito habita, que foi selado pelo Espírito, eleito de Deus, por quem Cristo morreu, existe alguma base para dizer que um espírito imundo pode entrar na vida de uma pessoa dessa? A resposta é: nenhuma base.
Primeiro, não tem nenhum exemplo. Jesus, me diga um exemplo no Novo Testamento de alguém expelindo o demônio de um discípulo de Jesus. Nos Evangelhos, no livro de Atos, não tem um único caso de um discípulo de Jesus ter sido submetido a um exorcismo para resolver os seus problemas. Segunda coisa, me ache nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, onde havia pessoas com muitos problemas, pessoas doentes, pessoas opressas por problema financeiro, pessoas enfrentando dificuldade. Me encontre uma única passagem em que, por exemplo, Paulo diz assim: se algum irmão está doente, chamem os presbíteros da igreja, orem com ele, impondo as mãos e expulsem os demônios que estão fazendo isso na vida desse irmão. Me encontre uma única passagem no Novo Testamento que recomende o exorcismo como solução para o problema de um crente. Não tem uma única passagem no Novo Testamento. Como é que os crentes resolvem os seus problemas? Eles se dirigem a Deus. Se o problema foi causado por uma atitude errada, ele vai pedir perdão a Deus, vai consertar os seus caminhos, vai procurar conselho com outros irmãos e vai fazer o que é certo. É assim que ele vai enfrentar os seus problemas. Se ele está doente, ele pode chamar os irmãos, orar com ele, toma remédio, crê em Deus e vai em frente. Mas expulsão de demônios nunca é apresentado no Novo Testamento às igrejas, aos cristãos, como solução para os problemas. Se aparecer uma pessoa endemoniada, nós vamos resolver. Em nome de Jesus. Se de fato tiver uma pessoa endemoniada que visita a nossa igreja, que não é crente, visita a igreja e tudo mais, nós vamos resolver em nome de Jesus, né? Com a autoridade que Ele nos deu de expelir os demônios. Mas eu não vejo isso acontecendo entre crentes, né? Não há nada no Novo Testamento. Aliás, ao contrário, a Bíblia nos diz que é maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. E está dizendo também que aqueles que são de Cristo, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Ah, pastor, mas e Pedro? Quando Jesus disse arreda Satanás. Onde é que está dizendo? Lembra daquele episódio? Quando Pedro tentou dizer a Jesus que ele não devia ir na cruz, e Jesus voltou para Pedro e disse: arreda Satanás, porque não entendes das coisas de Deus, mas somente dos homens. Olha, Pedro estava possuído. Onde está dizendo que Pedro estava possuído? Pedro foi tentado pelo diabo. E Pedro disse uma bobagem. E Cristo viu por detrás das palavras de Pedro o diabo. E foi direto na fonte. Não tem nada ali dizendo que Pedro estava endemoniado ou opresso por um espírito maligno. Ah, mas e Saul no Antigo Testamento, que vinha um espírito que se apoderava dele? E quem disse que Saul era crente? Saul era um rei ímpio, que não era temente a Deus. Não há caso nenhum de crente verdadeiro opresso, possuído ou tomado por um espírito maligno, por Satanás. Então, essa é mais uma... O problema com esse tipo de crença é que diminui a obra de Deus, o poder de Cristo e do Espírito Santo na vida do cristão. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve viver uma vida despreocupada. Porque mesmo que os demônios não possam possuir você, mas eles podem tentar você, eles podem infernizar a sua vida, eles podem querer enganar você, trazer confusão na sua vida, isso eles podem fazer. Eles não podem dominar você e tomar conta de você, da sua personalidade, invadir você como ele faz com quem não tem a Cristo. Mas com certeza isso não quer dizer que a gente não deva ficar alerta. A Bíblia está cheia de advertências do tipo assim: vigiai e orai. Ou então, cuidado que Satanás é como um leão que ruge ao redor procurando alguém para devorar.